Olá, bem-vindos à minha palestra Mind Talks no Mind the Sec. Eu sou a Alessandra e nós vamos falar aqui, bom, eu não vou dar as explicações aqui da sopa de letrinhas que tem no meu currículo, mas basicamente estou na área de tecnologia desde 2004, né? Passei aí por vários tipos de projetos e hoje trabalho focada na parte de privacidade, governança, compliance, de segurança e tem sido um desafio interessante, principalmente com a LGPD. E é exatamente esse o tema da nossa talk de hoje, Usable Privacy, da usabilidade conceitual à aplicação prática dos princípios legais. Tenho visto aí um pouco do sofrimento de algumas empresas para trazer ao Privacy by Design, mas aí a boa-fé dos princípios legais, e parece que são conceitos distintos, né? As pessoas colocam em caixinhas distintas que não se complementam. E, na verdade, eles andam muito juntos ali, tem uma certa até simbiose ali entre eles, né? Então, primeiro, é importante quando a gente fala de usabilidade, né? Esclarecer alguns conceitos, relembrar os princípios legais, né? Da LGPD e o Privacy by Design, e mostrar aí um pouco disso na prática. E as bad tips, né? Por favor, não façam isso. Não é legal. It's not cool. Bom, usabilidade. Nós temos dois conceitos a priori aqui de usabilidade, né? Usabilidade é um termo, segundo a Wikipédia, né? Para definir a facilidade com que as pessoas podem empregar uma ferramenta ou objeto a fim de realizar uma tarefa específica e importante, né? A usabilidade pode se referir a métodos de mensuração da usabilidade e ao estudo dos princípios por trás da eficiência percebida de um objeto. Esse é se você for na Wikipédia, tem essa definição lá. O outro é sobre a ISO, né, que define usabilidade como a extensão em que um produto pode ser usado por usuários especificados para alcançar objetivos com eficácia, eficiência e satisfação em um determinado contexto de uso. Veja, a ISO, né, já tem aquela formalidade sobre o conceito, mas assim, em termos práticos, usabilidade, fácil de usar, acessível de usar, né, que não exige grande complexidade de conhecimento para a pessoa manusear. Basicamente, a gente está falando disso. Então, o que seria Usable Privacy? Ou seja, usabilidade da privacidade, né? É quando a privacidade, a segurança e a usabilidade entram em harmonia. Quando é que isso acontece, essa harmonia? Quando um sistema, né, interpreta corretamente as expectativas, os desejos aí do usuário sem causar efeitos indesejáveis. Ou seja, o sistema age, né, se comporta ali como o usuário espera na interação que ele faz, mas sem causar efeitos indesejáveis, tipo tela azul da morte, tipo vazamentos e etc. E então, quando a gente está falando de usabilidade e essa usabilidade da privacidade, a gente precisa entender que é assim, a privacidade é uma consequência da segurança, então você tem que ter um equilíbrio da segurança mais a usabilidade para você chegar aqui na usabilidade da privacidade ou na Usable Privacy and Security, né? Porque elas andam ali juntas. Quando a gente está falando só de segurança e privacidade, a gente está falando aqui restrições humanas, segurança e privacidade. Quando a gente está falando de usabilidade, a gente está falando que a restrição primária é o ser humano. Já quando a gente está juntando usabilidade e segurança, a gente já tem um pouco mais... Não, peraí, a gente tem que equilibrar as restrições humanas, mas também as restrições de segurança. Ambas têm que ser primárias. A preocupação é mais sobre os usuários e os adversários. Na usabilidade, você só estava preocupada sobre erros humanos, né, de ter rollback, né? Os modelos em segurança era só de ameaça, já na usabilidade é modelo mental cognitivo. Quando a gente junta usabilidade, segurança e privacidade, a gente está falando de, beleza, vamos modelar ameaças, vamos modelar modelos mentais e cognitivos, porque a privacidade, ela tem que ser usável, alcançável, então ela tem que estar embarcada de uma forma que a pessoa não tenha dificuldade de interagir, né? Então, de uma forma resumida, você tem que entender, compreender o modelo mental, conhecer o usuário e utilizar expressões familiares,
segurança, né? Olhar para a segurança, ou seja, restringir o acesso a operações com efeitos indesejáveis. Decisões baseadas nas ações do usuário, a questão do design de interação. Conforme o usuário interage, você vai mostrando para ele mais ou menos permissões. Na verdade, você sempre começa com o princípio do menor privilégio, e na medida em que ele vai interagindo, e ele necessite, de fato, de uma maior permissionamento, maior, né? Mais atribuições, você oferece isso para ele. Né? Usabilidade, questão de melhorar o acesso às operações com efeitos desejáveis. Veja, segurança restringe o indesejável. A usabilidade é a experiência mesmo de o usuário conseguiu fazer aquilo que ele abriu, que ele propôs o sistema para fazer. Né? E a segurança e a privacidade embarcada no design, implícitas, sem gerar tarefas a mais. Então, não dá para ser aquela história assim, então, construímos o produto, entregamos aqui o processo, o produto, o serviço. Aí a segurança, não, agora a gente vai ter que fazer um puxadinho e botar a segurança e a privacidade. Não, você embarca tudo isso junto. Né? E aí vem a questão do Privacy User Experience, né? A experiência de privacidade do usuário. Lembra, eficácia e eficiência do feedback, envolvimento, tolerância, erro, facilidade de aprendizado. Cara, isso é ser usável, ter usabilidade, fácil aprendizado. Por quê? Porque o cara tem que navegar de uma forma familiar ali, que ele entenda o que ele está fazendo. Então, para isso, as tuas telas têm que ter uma consistência, tem que ter feedback, coesão visual, e tem que prevenir erros, ou seja, as mensagens. Olha, se você fizer isso, pode acontecer tal coisa. Dá esse feedback para prevenir que ele execute ações com efeitos indesejáveis. Com isso, você tanto olha para a segurança como para a privacidade. Por exemplo, publicar um vídeo, né, não muito apropriado, sem querer no story da rede social, como já aconteceu aí com alguns famosos. Então, porque às vezes é a usabilidade ali do que você está vendo na tela sem querer se apertou numa coisa errada. E aí você tem o Privacy by Default. Né? O que é o Privacy by Default? As aplicações, né, o conceito de privacidade, as configurações de privacidade mais rígidas estão aplicadas por padrão. Se o usuário quiser baixar a régua, ele vai lá e, né, não, eu quero abrir, eu quero publicar isso, eu quero que seja, beleza, ele vai lá, mas por padrão, a privacidade vem com as configurações mais altas, né? Isso porque você está falando do Privacy by Design, porque você já pensou na usabilidade da privacidade, quer dizer, eu não estou colocando uma tarefa a mais, eu já entrego para o usuário com a configuração de privacidade mais alta. Se ele quiser abrir, ele vai ter que baixar a régua. E eu ofereço isso de uma forma intuitiva, visual, fácil dele usar. Então, você começa, né, a absorver os princípios aí do Privacy by Design. Proatividade, não reatividade, tem que estar embarcada no design, aquilo que eu falei, ser visual, ser intuitiva, aí entra a usabilidade, a segurança, fim a fim, respeitar a privacidade do usuário. Então, quando eu boto ali a privacidade como configuração padrão, com as configurações de privacidade mais altas, eu também estou respeitando a privacidade do usuário. Poxa, eu não vou expor o meu usuário desnecessariamente, a não ser que ele mude lá a configuração de privacidade e permita que isso seja exposto, compartilhado, publicado. Né? Funcionalidade completa, visibilidade e transparência. Essa questão da visibilidade e transparência pega muito, principalmente quando a gente fala de apresentar políticas e termos de uso. Ah, beleza, Alessandra, Privacy by Design, Privacy by Default, ok, usabilidade e a privacidade, tá, mas o que isso tem a ver com a lei? Bom, a lei fala basicamente o seguinte, para você tratar dados pessoais, você tem que observar a boa-fé dos princípios de finalidade, tem que ser necessário, né, realização de tratamento para propósito legítimo e específico, tem que ser adequado, né, ou seja, tem que ter uma compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas. Eu não posso dizer que eu vou tratar uma coisa e de repente eu começar a fazer outras coisas com isso. Tem que ser necessário, né, limitar o tratamento ao que é necessário. Eu preciso disso para atingir essa finalidade? Não preciso, então eu não coleto, eu não trato, eu não vou pedir nada disso aqui, porque eu não vou precisar, não tenho a necessidade, né, para atingir a finalidade.
livre acesso, né? Garantia dos titulares de consulta facilitada, qualidade dos dados, quer dizer, o titular dos dados poder ali retificar seus dados, corrigir, enfim, transparência, informar, né, garantir aos titulares as informações claras e precisas sobre o tratamento dos dados deles, segurança, prevenção, né, não discriminação. Quando a gente está falando de prevenção e segurança, prevenção, a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento dos dados pessoais. Então, quer dizer, quando eu estou adotando a segurança de proteger aquele dados de situações ilícitas, não desejáveis, eu já começo a contribuir para prevenir, ou seja, para prevenir que aqueles dados sejam utilizados de uma forma que vai causar dano ou que pode causar discriminação, né? E responsabilização e prestação de conta, né? Tem que mostrar que adotou as medidas, comprovar a observância da lei. Quer dizer, a lei me dá aí 10 princípios. Se eu olho para o set do Privacy by Design, eu coloquei lá soma positiva, funcionalidade completa, centrado no usuário. Quando eu digo centrado no usuário, eu já penso na segurança, na transparência, na qualidade dos dados, no livre acesso, na necessidade, na adequação e na finalidade. Quer dizer, se eu centrei no usuário, se a funcionalidade é completa, se eu tenho que manter a transparência e visibilidade, então eu já estou olhando transparência e visibilidade, responsabilização, prestação de contas, prevenção, transparência. Quer dizer, eu consigo relacionar os princípios do Privacy by Design com os princípios de boa-fé para o tratamento de dados. Se eu embarcar isso no meu projeto, no meu processo, no meu produto, enfim. E aí vamos para as aplicações práticas, tá? Quando a gente fala de usabilidade da privacidade, a gente está falando desde configuração, né? Ser intuitivo visualmente, peraí, com isso aqui eu bloqueio, ninguém vai ver. Termos e condições, a história daquele vício de apresentar aquela maçaroca lá, termos e condições, esquece. Políticas e o Non-Disclosure Agreement, né? Os acordos de confidencialidade. Só para vocês saberem, esse símbolozinho aqui no meio, bonitinho, o Vzinho e o X, aí é um padrão, tá, que a CCPA já adotou nos Estados Unidos, que foi desenvolvido pela Carnegie Mellon University, e eles já estão adotando lá como padrão para indicar as opções, né, para os titulares de dados lá, no caso, os consumidores da CCPA, que aquelas cláusulas ali se tratam de cláusulas de privacidade, e aí ele vai dar o check, ou vai dar o no agreement, né? O não concordo, não estou de acordo, opt-out, enfim. Bom, quando a gente olha para isso aqui no Windows, que você regula visualmente aqui, você está vendo uma aplicação de segurança. Ok, ó. Privacidade, ó, ativado, bloqueio de entrada. Isso aqui são exemplos de pegar os princípios de Privacy by Design e incorporar no design, literalmente, de um produto que você está oferecendo, tá? Vou dar um outro exemplo. Privacidade. Isso aqui é meu mesmo, pessoal. Aqui eles fizeram direitinho. Quer dizer, por padrão, tem um olhinho aqui. Eu já sei que um olho eu estou vendo. Se o olho está fechado, é porque eu não estou vendo. Então, ele, por padrão, já encripta a minha fatura aqui, ó, bota bolinha, bolinha, bota o limite bolinha, bolinha, já faz aqui o hash já também mascara ali os números, perdão, vai mascarar os números ali do meu cartão, só dá o final. Isso é Privacy by Design by default, tá? Por padrão. Se eu quiser ver essas informações, visualmente eu identifico o olho, clico nele e consigo ver. Não quero mais ver, aperto nele. Isso aqui eu incorporei realmente o Privacy by Design, by default, e aí eu consigo atender os requisitos da lei. Olha, transparência, né, prestação de contas, eu consigo achar visualmente fácil as coisas. Quando eu falei que quando a gente fala de Privacy by Design e usabilidade da privacidade, ela diz respeito não só à configuração, como é o caso dessas telas que eu mostrei, mas a políticas, a termos. A T-Mobile aqui é um exemplo, tá, gente? Olha a quantidade de avisos legais de privacidade que eles têm. T-Mobile Privacy Notes. Aí tem o financeiro, tem o biométrico, tem o international, tem a questão de marketing, tá? Children's Privacy Note. Quer dizer, para cada tipo
de dados e de tecnologia envolvida, de produto deles, eles têm um aviso legal de privacidade. Por quê? Para não confundir as pessoas, para não induzir o usuário ao erro. Eles são claros quanto a apresentar as suas políticas, para a pessoa dar o opt-in, ou dar o acordo, o agreement consciente, enfim, ou pedir para sair, né? Isso aqui é você fazer realmente incorporar os princípios da lei, mais o Privacy by Design e tornar a privacidade utilizável, porque a pessoa vem aqui e conhece dentro lá o que são os direitos dela de cada política. Vou dar um último exemplo aqui para vocês, que seria esse do LinkedIn. Eu achei muito bacana. A nossa lei, quando ela fala de apresentar, né, os termos e condições, né, da autodeterminação informativa, para você cumprir o princípio da transparência, da prestação de contas, né, com o titular dos dados, ele diz que a política, os termos, eles têm que estar acessíveis ao titular dos dados, acessíveis não no sentido só de acesso, mas acessíveis no sentido de modelo mental de compreensão, ou seja, eu não posso escrever uma coisa que o titular não vai entender. E aí o LinkedIn saiu com essa bem legal sobre apresentação da política de privacidade. Vocês vão ver, é muito bacaninha, é super rápido o vídeo. Ele explica toda a política de privacidade do LinkedIn aqui. Recomendo para vocês verem, tá? A nossa lei não impede de você fazer uma política de privacidade com vídeo. E no final, oferecer lá o opt-in, o ciente, o consciente, o de acordo para o titular dos dados. Então, aqui é isso. E bad tips, só para finalizar. Evitar a complexidade na hora de escrever, evitar textos muito técnicos, muito longos, muito prolixos, ou jurídico demais, ou técnico demais. Assim, você tem que pensar, quem é o teu usuário / titular de dados? Mantenha centrado nele, o princípio de Privacy by Design, centrado no usuário, na sua privacidade, né? Então, aqui são uns exemplos, ó. Aqui dá continuar e fechar. Ele dá uma política de privacidade aqui, diz continuar e fechar. Sério? Você não vai oferecer as opções ao titular dos dados? Eu não tenho usabilidade aqui. Ou tipo essas mensagens de erro, né? Quando você... Outro exemplo aqui de bad tips, né? Termos e condições de uso. Deixa eu só dizer uma coisa. No artigo 9, ele diz que o tratamento de dados pessoais, quando ele for condição para o fornecimento de produto ou serviço, o titular deverá ser informado com destaque sobre esse fato. Colocaram a política de privacidade junto com o termo de uso. O destaque não é colocar em letras garrafais, maiúsculas e negrito. É de forma apartada. Então, aqui são umas bad tips. Dicas de, por favor, não faça isso. Olha, o Nubank estava bem bonitinho, o olhinho, né? Ele encripta, na verdade, perdão, ele mascara todos os dados, menos o valor do limite. Eles olharam para tudo visualmente, mas esqueceram de uma informação, essa informação também, pensando no Privacy by Design, quando eu coloco fechar os olhos, ela também não deveria estar disponível, né? Essa política aqui também estava bem legal, você vai percorrendo ela e ele vai iluminando aqui os quadrinhos no desenho, para você saber em que parte da política você está. Contudo, olha o balãozinho aqui embaixo, igual o da Americanas. Então, e acerto, no final o cara bota um balãozinho só de concordar e fechar. É isso, gente. Obrigado, foi rápido, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.